Cultura Guarapuava. Uma voz católica no seu rádio. A partir de agora, no seu rádio, a voz do pastor. A palavra, a mensagem do bispo da diocese de Guarapuava. A voz do pastor na Cultura FM. Muito bom dia. São 11 horas e 30 minutos. Estamos iniciando o programa A Voz do Pastor deste sábado, dia 5 de setembro de 2020. Eu sou o Jorge Teles e aqui comigo nos estúdios da Cultura FM, Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo da diocese de Guarapuava. Bom dia, Dom Hamilton. Bom dia, Jorge. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez nos encontramos. E como é bom a cultura do encontro, como lembra o Papa Francisco. Encontros que edificam, encontros que nos fazem crescer na direção de Deus, na direção do outro. Seja bem-vindo à escuta neste momento de encontro. No programa A Voz do Pastor, o Evangelho deste domingo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Querido irmão, querida irmã, nós estamos iniciando com este Evangelho o discurso eclesial de Jesus. É o chamado 4º discurso de Jesus para a igreja, onde Jesus faz uma catequese, hoje, sobre a correção fraterna na comunidade. Jesus sugere o modo de proceder com os irmãos, com as irmãs que erraram. E em momentos como este, onde muitas pessoas são abaladas por escândalos que às vezes envolvem os pastores dessa sua igreja, lideranças, pessoas da sua pastoral em alguns momentos, como é que nós podemos proceder? Em primeiro momento, eu gostaria de lembrar que quando uma pessoa erra, uma liderança, alguém que está à frente de modo particular, porque se abala mais e a indignação é maior, o escândalo fere, agride, causa indignação. Aqui não é Jesus Cristo que está errando. Não é a igreja enquanto instituição divina que está errando. É um membro da igreja que está errando. É preciso fazer essa distinção.
Caso contrário, como diz o ditado popular, nós acabamos julgando num único pacote e jogando fora a criança com a água do banho. Não é esse o ditado popular? Precisamos separar dentro de nós, principalmente na nossa consciência, porque automaticamente vem a rejeição e na frustração o desejo de abandonar tudo. Cuidado, Jesus nos alertou muito sobre isso. Então vamos ver os passos que Jesus nos dá sobre a correção fraterna na igreja e na sua comunidade. Jesus, nessa metodologia, ele propõe 4 passos. E como discípulos, nós vamos ouvir o Mestre e vamos colocar em prática. O primeiro passo é um encontro pessoal, a sós, com aquele irmão, com aquela irmã. Porque muitas vezes nós costumamos espalhar o erro a 4 ventos. Há também um ditado popular que diz: cuidado com aquilo que você fala do outro, pois quase sempre é como um travesseiro de pena. Os mais antigos lembram que não tinha espuma, mas eram penas no travesseiro. Um travesseiro de pena que você sobe num alto de uma torre, você abre o travesseiro e deixa o vento levar as penas. Depois você desce e você vai querer recolher as penas. É possível? Impossível. Então a moral de alguém que se quebra, a vida de alguém que eu espalho, depois eu não tenho mais como consertar. Vá à pessoa interessada. E a melhor forma de ajudá-la é na caridade dizer o que está acontecendo. E ofereça-se para escutar e para ajudar. Então Jesus propõe conversar com a pessoa. Isso é dentro da comunidade eclesial e na sua casa também, a igreja doméstica, lá no seu trabalho, no seu grupo, na sua pastoral, nos lugares onde você se encontra. Ajudar as pessoas, responsabilizando-as, corrigindo dos seus erros e ajudando ela a crescer. O amor é mais importante do que a verdade. Então aquela fala assim: não, mas isso é verdade, eu vou em nome dela. Cuidado, a caridade prevalece aqui. E nem sempre dizer toda a verdade ou a verdade naquele momento é a solução. Claro que nós estamos em nome da verdade, com o Evangelho nas mãos, temos argumentação. Mas naquele momento talvez não seja importante dizer toda a verdade, mas escutar a pessoa e começar um diálogo fraterno para ajudá-la. O segundo passo que Jesus propõe é, se aquela pessoa não ouvir, que você peça ajuda de outras pessoas, que também são pessoas amorosas, elas têm sensibilidade, sabedoria, para te ajudar. Então, 2 pessoas. Aqui seria uma testemunha a outra na vontade de colaborar para o crescimento de quem errou e que ela reconheça seu erro. E comece, talvez a partir do 0, mas ela merece uma chance de crescimento. Terceiro passo. Se essa tentativa também falhar, levar o assunto à comunidade para recordar ao infrator as exigências do caminho cristão. Mas a intervenção deve ser guiada pelo amor, a caridade. Santo Agostinho já lembrava que na pluralidade prevaleça a caridade, o amor recíproco. Este é o vínculo de união entre os cristãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se chegar nessa terceira etapa, muito cuidado, porque ao dizer à comunidade eu posso mais ferir, dependendo das palavras, do que agir com a caridade e a misericórdia. Então aqui já é um pouco perigoso,
Por isso você precisa aconselhar-se mais com pessoas de equilíbrio. Quarto passo: se persistir no erro, esta pessoa será considerada pagã. E não é a igreja que então excluiu o infrator. É a pessoa que se recusou à proposta do reino de Deus. E ela se colocou à margem da comunidade. Este quarto passo que Jesus sugere, ele é bastante radical. Há momentos ainda que a igreja ela dá a excomunhão. São casos concretos e muito específicos. Por isso hoje são casos mais raros. Eu diria, não cabe a você condenar a pessoa. Na caridade, é preciso fazê-la entender que a forma de incluí-la é assumir com responsabilidade as consequências, na família, na sua comunidade, na sua paróquia. Como eu disse, onde você está e tem um grupo de pessoas e alguém, então, cometeu uma falta grave. Responsabilizá-la ajude de forma próxima, para que a pessoa ela não se sinta ameaçada ou forçada, mas pela consciência e o coração, ela de novo se reintegre na comunidade, sociedade, mundo ou comunidade eclesial, igreja. Jesus ainda fala da oração, colocar-se de acordo e pedir em nome dele, onde 2 ou mais estão reunidos. Veja aqui, é a oração da comunidade, a oração comunitária. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Uma única vez Jesus fala da oração pessoal, que é importantíssima, se cria intimidade com o Senhor. Quando ele fala em Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta, fale a sós com o teu Pai dos céus, a necessidade da oração pessoal. Mas em muitos outros momentos Jesus fala da força e da necessidade de estar na comunidade e rezar juntos. Olha a oração da coleta, quando o padre recolhe as intenções de todos numa única intenção e apresenta ao Senhor. As preces, que é a oração da assembleia, a oração da comunidade, a igreja orante, que reconhece sua dependência do seu Senhor. E aí ela pede pelas necessidades e urgências do mundo e de todos, especialmente dos mais fragilizados ou situações frágeis. Essa importância de se colocar em acordo e pedir em nome do Senhor. Isso Jesus lembra dentro do contexto do Evangelho, que quando a correção fraterna não for possível por meios que ele já citou e já refletimos, ainda nós poderemos nos valer da oração em comum, em nome de Jesus. Ou seja, se vermos que a situação não tem jeito e a pessoa não quer se reintegrar na comunidade ou na sociedade, então vamos rezar por ela. Vamos pedir que o Senhor abra o seu coração. Vamos confiá-la ao coração de Jesus, ao coração de Maria, à intercessão dos santos. E aí vem a pergunta deste Evangelho. Qual tem sido a minha atitude, a nossa atitude, diante dos pecados ou dos erros das pessoas? É preciso saber sempre separar a pessoa do seu erro. A pessoa sempre devemos salvar. O erro nós devemos abominar, como Jesus fez também com a adúltera. Quem te condena? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Porém, vai e não peques mais. Jesus salvou a mulher e jogou fora o seu pecado. E a responsabilizou. A partir de agora, eu estou santificando você, perdoando, mas busque não errar mais. Vamos ajudar uns aos outros? Somos todos irmãos, somos igreja.
Dom Hamilton, estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. O que é importante sabermos sobre a Bíblia? Jorge, esse mês ele é muito especial. Escrevi um artigo aí no nosso jornal, ele está sendo digital, né? As lideranças todas já receberam, acredito que já enviaram para outras pessoas da sua pastoral, movimento, parentes, amigos. Então já circulou, está circulando esse artigo e tudo que nós temos para mostrar da nossa querida diocese. Esse mês, então, nós vamos, durante a Voz do Pastor, refletir um pouco mais sobre a Bíblia. E eu trago aqui um livrinho muito prático do padre Cristóvão Jubel, aqui do nosso clero, da editora Pão e Vinho. Eu vou seguir aqui algumas colocações do padre Cristóvão que vale a pena nós lermos. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros ou coleção de livros, porque a Bíblia é um livro, mas na verdade ela é uma biblioteca com 73 livros. Gênesis é um livro, Êxodo é um livro, Deuteronômio é um livro, Evangelho de Lucas é um livro, Evangelho de Marcos, cada carta do apóstolo Paulo, Apocalipse. São 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus, também conhecida como Sagrada Escritura. E ela é única. E nós católicos não temos outro livro ou outros livros a que podemos dar esse nome. Bíblia é aquela exclusiva. Por mais belos e interessantes que sejam outros livros, autores que admiramos e lemos, eles e elas jamais serão o que a Bíblia é para nós. Palavra de Deus. Para nós é o livro dos livros. E é o livro, foi o primeiro, né, Jorge? O primeiro livro impresso, quando surgiu aí a imprensa. Gutenberg, você que é da comunicação, sim. né? O primeiro livro impresso é a Bíblia, e é o livro mais vendido e lido de todos os tempos, e nos alegramos por isso. Assim, todos os documentos e livros cristãos a têm como fundamento e referência de suas determinações e reflexões. E hoje nós falamos muito que não só ler a Bíblia, mas é preciso rezar a Bíblia. E aí nós temos o chamado método da leitura orante da Bíblia, ou Lexio Divina. Rezar a palavra, rezar com a Bíblia. E tem 4 passos, né? Primeiro, a leitura. Eu posso voltar a fazer 2, 3 vezes a leitura devagar para assimilar o texto, a leitura. Depois vem a meditação. O que é que o texto me diz? Então eu vou usando a mente. Vou parando, vou relendo agora, mas vendo o que aquele texto está me dizendo, está dizendo para a sociedade, para as famílias, para o mundo. Vem depois o 4º passo, que é a oração. Aí eu posso tomar os versículos e ir falando de coração a coração. Por exemplo, vimos hoje da correção fraterna. Quando eu leio o primeiro passo, chamar a pessoa, eu posso parar e fazer uma oração. Senhor, que eu possa corrigir o meu irmão a sós com ele, que eu possa ser dócil, acolhedor, que eu possa ser misericordioso, que eu saiba escutar antes de propor algo ou corrigir, que eu escute. Isso é uma oração. Então eu vou rezando cada versículo, respondendo ao Senhor, seja louvando ou pedindo a graça de também melhorar a mim mesmo. E o 4º passo da leitura orante da Bíblia é a contemplação, onde eu finalizo tomando um versículo ou uma palavra-chave e tento mentalizar. Então eu paro diante do texto para contemplar. E ali eu elimino palavras, simbologias e sinto que Deus está me amando e eu estou amando Deus. Muitas vezes nós deixamos o 4º passo. Fazemos a leitura, a meditação e a oração e encerramos.
Esse seria o método de São Bento. São Bento, para os monges, que estava no hora et labora, rezar e trabalhar, então estava na hora do trabalho, ele disse, para não perder a intimidade com a palavra de Deus, deixe a contemplação, enquanto você está trabalhando, você vai contemplando, vai admirando Deus. Então ficaram os 3 passos. Às vezes encurtamos, isso é especial. É o momento de recolher agora na intimidade de coração a coração com o Senhor. O 4º passo, a contemplação. É Deus que inspirou autores humanos, homens e mulheres, a escreverem a Bíblia. Deus não ditou palavra por palavra, mas deu a estes homens e mulheres a conhecer o conteúdo, encarregando-os de escrever com as palavras que julgassem mais convenientes dentro da cultura da época. Cada autor humano foi fiel à inspiração divina e escreveu no estilo que sabia escrever, conforme o seu tempo, a sua geração, prosa, verso, parábolas e a partir dos conhecimentos que possuía. Por exemplo, nos evangelhos, quando nós vemos o caso de epilepsia, no tempo de Jesus não tinha claro que era uma doença. Então se dizia que era possessão demoníaca. É contexto de época. Jesus expulsou o demônio, mas quando você lê o texto, você vai ver que se trata de epilepsia. Hoje nós temos condições de dizer ali era uma doença, não era um demônio, uma entidade. Mas o contexto da época foi narrado dessa forma. Precisamos então atualizar, olhando o contexto e trazendo para a nossa realidade hoje. O que importa é Jesus expulsa todo o mal, porque ele venceu todo o mal. E quando ele cura fisicamente, espiritualmente, psiquicamente. Jesus reintegra corpo, alma, espírito de novo em Deus e na sociedade e na religião. Então isso é importante, a visão. Tá bom? E a semana que vem vamos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Dom Hamilton, qual a sua agenda para essa próxima semana? Começamos já com um feriado, né? Uma semana um pouco mais curta, mas com muitas atividades, com certeza. Muitas atividades. Nós teremos nesta segunda-feira, feriado, vamos rezar pela pátria. Ainda precisamos de nós somos ainda muito dependentes de várias situações e vamos celebrar a independência do Brasil. Quanto fato histórico tem sentido, mas precisamos refletir quais as escravidões que ainda temos e no que precisamos melhorar na dimensão fraterna, política, bem comum, justiça. Vamos rezar pelo Brasil e pelos governantes, governar voltados para o bem comum, com um olhar especial pelos mais pobres e que nesse momento aumentou muito. Desemprego, situações geradas aí pela pandemia, questões sanitárias, a saúde já estava difícil e em muitos lugares se virou um caos, né? Questão da saúde, educação, a violência, trabalho, moradia, meio ambiente. Então, segunda-feira, neste dia, nós vamos fazer a missa, realizar, né? A missa do crisma. Crisma significa unção. É o óleo onde nós crismamos o sacramento da confirmação e o bispo ordena padres e os bispos são ordenados. Né? Se falava também sagração episcopal. É o óleo do crisma, o óleo do testemunho. Então, por isso se dá o nome à missa. Missa crismal ou missa do crisma, que é o óleo. Quando vai se crismar é o sacramento da crisma. É diferente, o masculino e feminino. Então, a missa crismal dos santos óleos, vamos também abençoar o óleo dos catecúmenos e para a unção dos enfermos. E os padres farão a renovação das promessas sacerdotais. Não foi realizada essa missa na Semana Santa, em vista da pandemia, e a igreja permite que seja celebrada numa outra ocasião. Então faremos nesta segunda-feira, às 10 horas, na Catedral Nossa Senhora de Belém.
Nós temos alguns convites ainda à disposição das nossas lideranças, os leigos que queiram participar, uma vez que é feriado, 10 horas da manhã. Depois você sai e vai para sua casa fazer seu almoço, né? Sim, aproveitar o feriado. Isso, porque também a missa da unidade, do clero com o bispo. E por que não também do bispo com o clero e o povo de Deus, os batizados e batizadas. Vamos mostrar essa unidade. Temos ainda alguns convites, não podemos aglomerações, então será limitada a participação. Busque lá na secretaria da catedral, tá bom? Segunda às 10 da manhã. A partir da terça, Thales, ou Jorge, Teles, né? Teles. É que eu conheço um Thales, né? O Jorge. Jorge, a partir da terça, dia 8, a Natividade de Nossa Senhora, aniversário da nossa mãe querida, Nossa Senhora, até a sexta-feira eu estarei visitando o Decanato Laranjeiras. Já tem uma programação bonita, o povo já está aguardando e eu estou na expectativa, indo com muita alegria. Eu fiz as visitas missionárias já no Decanato Pitanga, Decanato Pinhão, estou encerrando no Decanato Centro e agora, semana que vem, encerraremos as visitas missionárias. São rápidas, mas num primeiro contato elas têm sido assim profundas e edificantes, né? No Decanato, então, Laranjeiras. É uma programação bonita e essa participação de todos gera a comunhão e a unidade maior na igreja. Dom Hamilton, também lembrando que, mesmo com a pandemia, os fiéis têm condições de acompanhar a celebração, porque tanto a Rádio Cultura, né, estaremos transmitindo, quanto também pelas redes sociais. Então, a pessoa que está em casa, que não pode, porventura, estar na catedral na segunda-feira, pode nos acompanhar aqui pela Cultura e também pelos nossos meios de comunicação. Bem lembrado, Jorge. Nós temos que aproveitar mesmo essas ferramentas e a Rádio Cultura sempre nos acompanhando, levando a comunicação da igreja, de fato, como um todo, e da igreja particular de Guarapuava. Estará transmitindo e pelas redes sociais também, Facebook. As pessoas podem acompanhar e rezar conosco, criando unidade e rezando pela pátria, né? Importante. Muito bem, estamos nos aproximando do final deste programa e a gente pede para que o senhor deixe a sua mensagem e a sua bênção para todos os nossos ouvintes, que com certeza em toda essa nossa grande diocese a audiência da Rádio Cultura é muito grande e as pessoas nos acompanham mesmo. Trazendo esta missa da unidade, que vai abrir a semana na segunda-feira e também Dia da Pátria, minha mensagem é para que durante essa semana nós pensemos mais na unidade. O que significa unidade? Unidade não é uniformidade. Não é. Às vezes nós imaginamos que todos devem pensar como eu penso, vestir-se como eu me visto, pintar o cabelo como eu pintei. O meu nem dá, né, Jorge? Pintar a casa da cor que eu estou pintando. Eu busco interferir na liberdade do outro. Não. A unidade significa escuta, diálogo, comunhão de ideal. Na igreja não é uniformidade. Quando Jesus chamou os discípulos, eram 12 e um diferente do outro. O que Jesus semeou, em muitos momentos, houve conflitos e disparidade entre eles. Até 2 queriam estar do lado de Jesus e os outros ficarem fora, né? Um direita à esquerda. E ali o texto diz que os outros acharam ruim, com certeza. Jesus foi trabalhando com eles a capacidade da unidade, inclusão, respeito pelo outro, escuta, muitas vezes fazer síntese de vários pensamentos bonitos para se chegar a uma conclusão. E o Papa tem falado muito isso na questão da sinodalidade, do discernimento. A igreja não é parlamento, onde nós só decidimos pela maioria. Não, nós precisamos ter um discernimento tal que eu sou capaz de, em vista de um ideal maior, igreja, Jesus Cristo, Evangelho, Reino de Deus, eu morrer para algumas opiniões porque elas são mais pessoais. Eu chegar à conclusão que está no interesse de grupos ou ela é pessoal. Aqui nós chamamos ideologia.
E aí eu tenho que retirar, porque o evangelho está acima, inclusive, das culturas. E é aqui que nós pensamos, então, como igreja. Vamos pensar mais e pedir ao Senhor o dom da unidade. Unidade enquanto pessoas, para gerar o bem comum à sociedade, cidadãos, Semana da Pátria. Unidade enquanto igreja, para construir esse corpo místico de Cristo, esse edifício espiritual com convicções claras a partir da fé. Porque são passos à luz da fé que eu preciso construir essa unidade. Cuidado, tem muitos ataques ao Papa, ataques a este ou aquele. Cuidado, é preciso colocar o espelho diante de mim, diante de você. Eu posso estar cuspindo em você mesmo, em mim mesmo, quando eu ataco a igreja com críticas destrutivas. Eu sou a igreja, e a igreja, enquanto instituição, é minha mãe. Isso é possível e necessário quando falamos de unidade e unidade eclesial. E aqui, enquanto igreja hierárquica, serviço e organização ao longo dos tempos, que já começa lá no início da igreja, o bispo, os presbíteros, né? E os determinados ministérios que o Concílio Vaticano II trouxe. O bispo é o pastor à frente da diocese, na comunhão com o Papa, que é o pastor maior de toda a igreja. E você tem aí seus padres, lideranças. Essa comunhão está voltada ao serviço, todos gerando uma unidade maior para que o reino de Deus aconteça. Vamos rezar, pensar mais em unidade para um Brasil melhor e uma igreja viva, evangelizadora, missionária, samaritana, como nos pede o Papa. Bom final de semana, que Deus te abençoe e te guarde, por intercessão de Nossa Senhora de Belém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo sábado. E encerramos aqui o programa A Voz do Pastor. Contamos com a sua audiência no próximo sábado, nesse mesmo horário, e também na segunda-feira, às 10 horas da manhã, com a transmissão da Missa Crismal. Até lá. Lendo os salmos, eu afasto as amarguras. Brasil! Na ressurreição de Cristo, um novo dia. Me alimento das sagradas escrituras. Cultura FM. Cultura FM. Cultura FM.